voltando, vamos falar sobre construir o conceito do que é o financiamento, do que são as dificuldades, tá? Bem, quais são as dificuldades de acesso à educação superior no Brasil? A educação superior é crucial, é importante, é fundamental para o desenvolvimento pessoal e nacional, estando diretamente ligada à qualificação da força do trabalho, tá? Imagina um país onde não existam universitários, onde não exista conhecimento científico, onde não exista conhecimentos acadêmicos. Quem seriam os nossos engenheiros, os nossos advogados, os nossos médicos? E nós estaríamos trabalhando, daremos a nossa força de trabalho, por exemplo, auxiliar de engenharia, assistente do engenheiro, assistente do arquiteto, assistente... Assim, você estaria trabalhando na profissão sem qualificação alguma, trabalhando como mão de obra barata, porque você não se qualificou, né? A gente, mesmo no Brasil lá, a gente pensa no Brasil colonial, o que a elite fazia, os grandes coronéis? Não existia universidade no Brasil, mas eles sabiam que precisaria dessa qualificação para os seus filhos, né? Que a gente chama assim, naquela época era a Santíssima Trindade. O pai queria que o filho fosse advogado, ou que ele fosse médico, ou que ele fosse engenheiro. Então, mandava estudar na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas agora a gente tem uma multiplicidade de universidades, a gente tem vários programas que dão esse acesso, e que tem essas facilidades, mas mesmo assim existe a resistência, sobretudo nos alunos de escolas periféricas, alunos de escolas públicas periféricas, de um aluno achar que a universidade não é para ele. Quando a universidade, tudo bem, não é para todos, mas é claro que agora o acesso a essas universidades é muito mais fácil de quando foi a minha época, né? A minha época de acesso, que eu tive que pagar, já contei isso para vocês, cursinhos caros para poder conseguir fazer um bom vestibular, tá? De me matar de estudar, trabalhar o dia inteiro, fazer o ensino médio à noite e sábados e domingos ir para os cursinhos fazer a possibilidade, né? Fazer a possibilidade de eu poder entrar numa universidade e realizar meus sonhos de fazer um curso superior, tá? Bem, a gente está falando que é crucial para o desenvolvimento pessoal e nacional, desenvolvimento do país e desenvolvimento pessoal dentro do coletivo, quando a gente fala de um campo mais macro, né? Que a gente fala do Brasil. Bem, no entanto, os diversos desafios dificultam, né, o acesso à educação superior no Brasil. Se a gente for fazer uma análise de alguns dados do Censo de Educação Superior no Brasil, aumenta... a gente está aqui num gráfico, a 2.595 instituições de ensino superior no Brasil, tá? E depois a proporção de ingressante, 11% somente, né? De escolas públicas e 88% de escolas privadas. Então, a gente vai ter, num gráfico de pizza, a gente vai ter 88% de estudantes de escolas particulares ingressando na universidade e apenas 11 a 12% de alunos de escolas públicas ingressando nas universidades, tá? Então, assim, a gente precisa mudar esse cenário. Embora muitas estatísticas já provam que na Universidade de São Paulo, por meio até da FUVEST, que é o vestibular da USP, a gente vai ter lá 50% da população periférica de escolas estaduais e municipais também, né, ingressando na USP. Então, as coisas estão mudando, né? Então, assim, o cenário é um cenário diferente, não é mais aquele cenário quando a gente pensava lá na década de 80, na década de 90. Bem, dificuldades de acesso à educação superior no Brasil. Desigualdades regionais. É claro que se a gente for falar assim, as dificuldades de São Paulo, né, aqui a gente está no Sudeste, do Rio de Janeiro, que está no Sudeste, são iguais às dificuldades que a gente vai encontrar lá no interior
da cidade, de uma cidade do estado da Bahia, né? É claro que as desigualdades regionais são gritantes, né? Tem os desafios econômicos também. Bem, em relação às desigualdades regionais, há uma distribuição desigual de vagas entre as regiões do país, com maior concentração nas áreas mais populosas, como Sudeste e Nordeste. Então, a gente deixa de fora aí o Norte, o Centro-Oeste, tá? Desafios econômicos. Cerca de 70% dos estudantes não têm condições financeiras para pagar uma faculdade sem auxílio. E eu acho que é muito mais do que 70%. Eu chegaria a 80%, 85% desses estudantes, tá? Muitos dependem de programas de financiamento e bolsas de estudo, mas ainda assim enfrentam dificuldades para arcar com despesas adicionais, como transporte e materiais didáticos. Pensa no estudante que entrou no curso de medicina, no Instituto Federal. Ele vai estudar gratuitamente, mas esse aluno não vai poder trabalhar, porque é um ensino integral. Quem vai auxiliar esse estudante a adquirir o material didático, os meios de transporte, se ele não consegue morar dentro da universidade, se ele tem que pagar aluguel, de moradia? Então se pensa como que ele vai poder se sustentar se ele é um aluno que já vem de uma dificuldade, de uma desigualdade social gritante. Como que ele vai conseguir se manter num curso de medicina, mesmo o curso sendo um curso gratuito numa universidade, num instituto federal, tá? Isso, obviamente, contribui para a baixa procura pelo Enem, né? Eu vejo isso em nossa escola, a baixa procura pelo Enem e a dificuldade de atingir as metas do Plano Nacional de Educação, né? Que visa ter pelo menos 33% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior em 2024. 33% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior de 2024. 33% é um terço, né? A gente vai ver que é uma dízima periódica, mas vai dar um terço. É pouco ainda. Então, assim, a meta é 33%, mas a gente não consegue alcançar, tá? A gente vai ver onde que está essa questão. Por que os alunos não se interessam em fazer inscrição para o Enem? Por medo? Porque acham que não vão conseguir passar, ou porque acham que se eles entram na universidade não conseguem se manter? Vocês precisam me responder. Essas questões, é claro que muita gente responde, muito acadêmico responde, muito pesquisador responde, mas assim, a resposta precisa vir de vocês, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Por que o medo de se inscrever para fazer o Enem? Bem, agora quem não se inscreveu no ano que vem mesmo, né? Infelizmente. Bem, ProUni, Programa Universitário de Universidade para Todos, né? Então as pessoas estão risadas. Mas a universidade é para todos? Pelo menos a proposta do ProUni é que a universidade seja para todos, né? Que são universidades, faculdades particulares que oferecem bolsa de estudo para estudantes conforme a sua nota no Enem, tá? A sua classificação, especialmente nota de redação. Bem, quais são as limitações do ProUni? Cobertura, não cobre todas as despesas educacionais, como materiais didáticos e transporte. Vagas, o número de bolsas disponíveis é limitado e depende de adesão das instituições privadas. As instituições precisam aderir ao programa. Por exemplo, você quer estudar na Universidade X, mas você não pode estudar porque você não consegue manter seu estudo lá. Se essa Universidade X não aderir ao ProUni, você não vai conseguir estudar lá, tá? Então, essas são algumas das limitações. Manutenção, necessidade de manter o bom desempenho acadêmico para continuar recebendo benefício. Quer dizer, você tem que manter uma média. É igual quando você tem uma bolsa numa escola, seja numa escola de ensino básico, né? Você precisa manter uma base, uma média, para você continuar recebendo benefício. Você não pode ser um péssimo aluno e continuar recebendo esse benefício, tá? Bem, a gente falou do ProUni, a gente vai falar do FIES. Em 2001, a ampliação de acesso do financiamento para estudantes de curso de licenciatura, tá?
Em 1999, um pouco antes, foi criado o FIES pelo governo federal para substituir o programa de crédito educativo, que as pessoas entravam numa dívida que não saía mais, né? Era terrível. As pessoas se endividavam, ficavam com o nome, entre aspas, aquela coisa do nome sujo, e não conseguiam pagar. Bem, 2010, a reformulação do programa para oferecer juros mais baixos e o prazo de carência maior. Em 2015, introdução do novo FIES. Você vê que ele foi modificando com diferentes modalidades de financiamentos e critérios de rendas mais flexíveis, tá? 2018, ajustes para melhorar a sustentabilidade do programa e ampliar o acesso. Então, assim, ele foi criado, o programa de financiamento estudantil foi criado em 1999, mas a partir de todas as questões que foram aparecendo, esses financiamentos foram modificados, tá? Bem, elegibilidade desse fundo de financiamento estudantil é ter participado do Enem a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos, é como se você tirasse assim, um pouco menos da metade da prova. 450 pontos seria tirar 4,5, né? E não ter zerado a redação. Por isso que é importante, a redação nunca vai poder zerar, nem para você conseguir o financiamento, nem para você conseguir no ProUni, nem para você conseguir no SISU, tá? Ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, né, por pessoa, e até 5 salários mínimos, tá bom? Entre 3 a 5 salários mínimos, que na verdade, as condições de todo mundo que é periférico, né, as nossas condições. Bem, as taxas de juros agora, zero. Quando em 1999 tinha taxas altas, depois ficando taxas baixas, agora em 2024 a gente vai ter a taxa de juros zerada para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos. O prazo de pagamento agora é de 14 anos, né? Após a conclusão do curso. Então, você termina teu curso com taxa zero de juros, você vai ter 14 anos para você conseguir pagar o seu financiamento, tá? O pagamento é trimestral de uma taxa de capacitação durante o curso, mas é uma taxa bem fácil de ser paga, tá? E às vezes também pode ser isenta. Outras bolsas de financiamento. Para ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, além dos programas governamentais, existem diversas opções de bolsas e financiamentos oferecidos por entidades privadas e instituições financeiras. Essas alternativas são fundamentais para atender às necessidades específicas dos estudantes não elegíveis do ProUni, tá? Ou do FIES, e proporcionar maior flexibilidade na escolha de como financiar a educação. Vamos ver algumas dessas opções, tá? Bolsas oferecidas por entidades privadas. Bolsas por méritos acadêmicos, concedidas com base no desempenho acadêmico dos alunos. Bolsa por condições socioeconômicas destinadas a estudantes de baixa renda. Bolsas por talentos específicos oferecidos aos alunos com habilidades em esportes, artes e outras áreas específicas. Por exemplo, quando eu entrei na PUC, eu entrei no programa de iniciação científica. Além de ganhar a bolsa, de não pagar o meu curso, eu ainda ganhava R$ 1.200, porque participava da iniciação científica. Então, assim, tem muitos incentivos. Se você está dentro da universidade, mesmo que você comece pagando, depois vão aparecendo incentivos para que você continue estudando, que você termine seu curso, sem você ter prejuízo financeiro, ou você, pior ainda, né? Que além de ter prejuízo financeiro, ter que trancar, o que a gente chama de trancar a matrícula da universidade e nunca mais voltar, porque a situação a gente pensa que vai melhorar, mas a situação ela não melhora e às vezes a situação até piora, tá? Outras bolsas governamentais, além de programas como o ProUni, diversas prefeituras e estados oferecem bolsas de estudo e os financiamentos alternativos, né? Bancos e instituições financeiras. Bancos como o BNDES oferecem linhas de créditos específicos para educação, financiamento de cursos de graduação e pós-graduação com condições diferenciadas. Eu ainda prefiro o FIES, porque são
a taxa de juros é 0 e você tem os 14 anos para você pagar esse seu curso, tá? Bem, agora eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem mais sobre o que eu tô falando, tá bom? Um beijinho, até daqui a pouco. E as dúvidas vocês colocam aqui no chat, que eu tô aqui até o final da aula com vocês, tá bom? Beijinhos.